Beleza, a gente retomando aqui a nossa discussão então sobre momento angular e simetria dos corpos. No vídeo anterior, né, a gente fez toda a descrição matemática, né, para calcular, chegar numa expressão do momento angular de uma partícula de massa m, velocidade v, que está girando em torno de um eixo de rotação fixo, né, e o plano de rotação dessa partícula está localizado acima do plano XY. Tá? Então, nessa situação geral, a gente chegou nessa equação para o momento angular. A componente XY do momento angular é essa que está colocada aqui. Tá? Então, a gente percebe que o momento angular ele vai ter componentes paralelo ao plano XY e componente ao longo do eixo Z. Essa componente paralelo ao plano XY eu estou chamando de LXY, tá? A gente viu que esse termo é massa da partícula, ômega R, onde R é o raio da trajetória, tá? O raio da trajetória circular, Z é a distância até o plano XY, a coordenada Z da partícula, vezes menos ρ. O que é o ρ? O ρ é esse vetor unitário que aponta na direção radial e paralelo ao plano XY. Então a gente viu que essa componente horizontal do momento angular aponta na direção menos ρ. Né? Se essa aqui é a direção ρ, o que é a direção menos ρ? É essa de cá. Né? Mais uma componente Z, que é Iômega K. Tá? Olha só, gente, por que eu escrevi dessa forma? Né? Vai ficar mais fácil a gente casar agora essa expressão com o desenho. Vamos ver. O momento angular vai ser o seguinte, né? Trazendo essa representação para o desenho. Eu tenho uma componente horizontal e uma componente vertical. O momento angular dessa partícula, se você fizer aquela regrinha da mão direita, aquele produto vetorial, né? Vetor posição R, que eu apaguei aqui para não ficar muito confuso, né? Mas se você faz R, VEC, MV, se você faz um produto vetorial do vetor posição com MV, que é justamente a definição, né, de momento angular, você vai ver que o momento angular ele tem essa direção aqui. Ó. Ele não é totalmente paralelo ao eixo Z, não. Ele tem uma componente horizontal, você vê que eu peguei esse vetor aqui, ó, projetei numa componente horizontal, essa componente horizontal aponta na direção menos ρ, que é justamente o que eu calculei aqui. Ó. Então, o meu L ele tem uma componente horizontal e uma vertical. Componente horizontal aponta na direção menos ρ e a componente vertical aponta na direção positiva do eixo Z. Né? I é o momento de inércia e ômega é a velocidade angular. Tá? Então veja o seguinte, pessoal, essa componente vertical aqui, ó, à medida que a partícula roda, à medida que ela gira em torno aqui desse centro, essa componente não muda de direção. Né? O I não vai mudar. O ômega K, né, que é justamente o meu vetor velocidade angular, esse camarada aqui não muda de direção, certo? Então, o meu LZ, a componente Z do momento angular, vai ficar sempre apontando para cima. Agora, a componente horizontal, esse LXY, você vê que à medida que a partícula gira aqui, ó, essa componente LXY, ela muda de posição, ela muda de direção, né? À medida que, quando essa partícula vem daqui, passa para cá, por exemplo, essa componente LXY, ela vai mudando de direção também. Esse LXY, ele aponta sempre para o centro da trajetória, tá? Então, aqui, à medida que a partícula vai girando, essa componente LXY, ela vai modificar, né? Ela vai mudar a sua direção. Se eu tenho variação de momento angular, eu tenho um torque associado. Né? Então, é justamente isso. Ó. Temos um torque associado à variação da componente LXY do momento angular. Digamos que essa partícula aqui, ela está girando sempre com a mesma velocidade angular ômega. Tá? Então, essa componente aqui é fixa, tanto em módulo quanto em direção. A única componente que está variando é a componente horizontal. Se essa componente aqui varia, eu tenho um torque associado a essa variação. O que é o torque? É dL dt. O que é o meu L? Meu L é essa componente mais essa. Componente horizontal mais a vertical. Fazendo a derivada disso aqui, ó, o meu LZ é fixo, tanto em módulo quanto em direção. Estou assumindo isso. Né? Então, esse aqui não deriva.
então eu vou derivar essa componente aqui. O meu torque é dl xy dt. Qual que é a consequência disso, pessoal? Quando você tem uma situação desse tipo, com uma componente horizontal do momento angular que varia de direção, você tem um torque e a consequência desse torque é uma oscilação do eixo de rotação. É uma perturbação do eixo de rotação. É o exemplo que eu falei com vocês lá do caso da máquina de lavar, né? Se você pega a roupa, toda lá da trouxa de roupa da máquina de lavar e coloca numa região só, num pedaço só da máquina, você vai ter uma componente horizontal do momento angular do sistema que vai variar. Se essa componente varia, você vai ter um torque. E esse torque faz com que a máquina vibre. O eixo de rotação não fica todo alinhado na vertical. Devido a esse torque, o eixo de rotação vai oscilar. Por isso que a máquina dá aquela sacudida, né? No caso de roda de carro, por exemplo, não é aquele conjunto do pneu mais a roda, que é a parte de metal, né, onde você encaixa a roda. Se a distribuição de matéria ali não for uniforme, o que acontece? Se você tem mais matéria, mais material de um lado da roda do que do outro, você vai ter uma componente horizontal do momento angular. E a variação dessa componente de momento angular é devido a um torque que atua na roda. Então a roda, ela não vai girar de forma suave, ela vai trepidar devido à presença de um torque que é a consequência da variação do momento angular, da componente de momento angular. Tá? Então, no caso, no caso aqui desse exemplo, qual força, né, qual agente físico que está produzindo esse torque? Né? É justamente, por exemplo, digamos que essa partícula está presa aqui numa haste, né, uma hastezinha horizontal, essa haste está esticada e girando aqui, né? Então, essa partícula está presa nessa haste. Quem está fazendo esse torque e produzindo, né? Quem está gerando esse torque que está associado à variação da componente do momento angular é justamente essa força na haste onde a partícula está presa. Então, essa força aqui vai gerar um torque que vai fazer esse negócio oscilar. Tá? Então, lembrando, né, ou reforçando, quando você tem lá aquele movimento, aquela perturbação muito intensa lá da máquina de lavar, lembra, o que produz aquele pulo da máquina de lavar é essa componente do momento angular. Tá? E aí é o seguinte, como que você elimina isso? Né? Como que você evita esse tipo de oscilação? Né? Eliminando essa componente aqui. Ó. Como que você consegue eliminar essa componente de um corpo em rotação? Olha só. Aqui a gente fez toda a análise para uma única partícula. Agora suponha a seguinte situação. Suponha que você tem uma partícula igualzinha a essa, só que diametralmente oposta. Né? Ou seja, você tem uma partícula de massa m com velocidade de v para cá nesse instante. Se você tiver uma outra partícula lá do outro lado do círculo, diametralmente oposta, uma partícula idêntica de massa m, uma partícula também de massa m, só que aqui ó, ela está girando para cá. Né? Se aqui é a velocidade v, essa velocidade aqui é menos v. Certo? Ué, gente, olha só, eu não vou fazer o desenho completo aqui não, para não ficar muito confuso, mas olha só, do mesmo jeito que você tem momento angular associado a essa partícula, você vai ter momento angular associado a essa partícula aqui também. Se você fizer o vetor posição R, VEC, MV, para essa partícula de cá, ó, você vai ter um momento angular parecido com esse, só que apontando mais ou menos nessa direção aqui assim. Você vai ter um momento angular dessa forma aqui. L. Esse é o momento angular associado ao movimento dessa partícula, esse é o momento angular associado ao movimento dessa outra partícula. Né? E aí, esse L, você vai poder decompor esse cara numa componente horizontal e numa componente vertical. Isso é só um esboço, tá, gente? Esse cara projetado no eixo X vai dar uma componente horizontal para ele. Esse cara aqui, ó. Esse cara projetado na vertical vai dar essa componente vertical aqui, ó. O que acontece, gente? Se essa massa for igualzinha a essa,
essa componente horizontal do momento angular dessa partícula vai anular a componente horizontal dessa camarada aqui, ó. Então, esse sujeito aqui, ó, vai anular esse aqui. Então, se eu tiver um corpo, um conjunto de partículas, né, um corpo rígido, simétrico em torno do eixo de rotação, eu não vou ter componente horizontal do momento angular. Por quê? Porque para cada partícula de um lado do corpo, eu vou ter uma outra partícula idêntica, só que diametralmente oposta, e que vai cancelar a componente horizontal do momento angular. Então, se eu pego esse L e somo para todas as partículas de um corpo rígido, eu não vou ter mais, de um corpo rígido simétrico, eu não vou ter mais essa componente horizontal do momento angular. Então, o meu L total vai estar totalmente alinhado com o eixo de rotação. Eu vou ter que o meu L total vai ser o I vezes o ômega, onde o momento de inércia do corpo como um todo, vezes a velocidade angular, que aponta para cima. Então, nesse caso, se o meu LXY total for zero, se eu não tenho componente horizontal do momento angular, devido à simetria do corpo, né? Então, se esse cara aqui é zero, se esse cara aqui é zero, o torque é zero. Então, aí o eixo de rotação do sistema vai ficar fixo, ele não vai sofrer essas perturbações. Por isso que na hora, isso eu já mencionei para vocês, né? Na hora que você compra o pneu novo lá do carro, você tem que levar aquele conjunto, o pneu mais a roda, você tem que pegar aquele conjunto e levar no mecânico, né? E levar para balancear. O que significa isso? O mecânico coloca aquele conjunto num rotor, né? E aí o que o mecânico vai fazer? Ele vai pegar pedacinhos de metal, chapinhas de metal, e vai pregando várias chapas de metal no entorno da roda do carro, para uniformizar a distribuição de massa. Se você uniformiza a distribuição de massa em todo o perímetro da roda, você vai eliminar as componentes horizontais do momento angular. Você vai garantir a simetria do conjunto roda mais o pneu. Então, se você não tem momento angular total paralelo ao plano XY, você não vai ter torque, consequentemente você não vai ter torque, você vai ter estabilidade do eixo de rotação. Então, você não vai ter aquela trepidação à medida que a roda gira, né? Então, você garante durabilidade dos pneus, né? E garante segurança ali na hora de pegar no volante, né? E a mesma coisa no caso da máquina de lavar, né? Se você distribui toda a roupa uniformemente, né, em torno do eixo de rotação, você elimina a componente horizontal, consequentemente elimina o torque, né? Se você não faz isso, você vai ter essa componente aqui, você vai ter um torque. E aí, no caso da máquina de lavar, quem produz aquele torque são aquelas molas que ficam presas, né? Você tem aqui a máquina de lavar e você tem umas molas aqui assim, né? Ligadas umas molas que conectam a máquina de lavar com a superfície interna da máquina, né? Aquela carcaça da máquina. Então, se você distribui a roupa de forma não simétrica, ou seja, de forma assimétrica, você vai ter essa componente aqui, você vai ter o torque. E quem produz esse torque são essas molas aqui, né? Elas não vão ficar, algumas dessas molas vão ficar mais esticadas do que outras, né? Isso pode forçar demais a estrutura da máquina. E aí, de tanto que ela vai sacolejando aqui, né? Devido a esse torque, ela vai sacudindo aqui, você pode até romper essas molas, né? E estragar a máquina, né? Então, para garantir que isso não aconteça, você elimina essa componente, distribuindo uniformemente a massa em torno do eixo de rotação, tá ok? E também é por isso que é muito mais fácil você girar corpos que são simétricos do que corpos que são assimétricos, né? Quando você pega um pandeiro, por exemplo, igual esse de carnaval, né? Um pandeiro, você tem assim, né? Um tamborzinho, né? Tem um formato de disco, de disco, né? E aí você prega aqueles chocalhos, né? Você coloca na extremidade dele aqui assim, né? Certo? Então você tem aquela película, né? Onde a pessoa bate ali para fazer o som, né? Do pandeiro, e tem esses chocalhos aqui, né? E
para você girar, para esse pandeiro, você conseguir girar esse pandeiro no seu dedo, para você conseguir fazer isso, a distribuição de massa desse pandeiro tem que ser bem simétrica em torno do eixo de rotação. Você tem aqui o eixo de rotação. Se essa distribuição de massa for simétrica, você não vai ter componente horizontal do momento angular, você não vai ter torque. Então, aí você não vai ter vibração do eixo de rotação. Então, a tendência é que se você posiciona, né, o seu dedo bem no centro de massa desse pandeiro e bota ele para girar, ele vai ficar um tempão girando ali, né? Claro, não vai ficar girando indefinidamente porque tem atrito, mas você vai girar ele muito mais fácil do que se esse pandeiro fosse todo assimétrico, né? Quanto mais simétrico, mais fácil é para você girar ele em torno do seu dedo, né? Porque aí você não vai ter torques que vão oscilar a rotação dele, tá ok? Então, tudo isso que eu falei é para associar com todas essas perturbações que acontecem nos eixos de rotação, são consequência da componente horizontal do momento angular, tá ok? E tem como você eliminar essa componente usando corpos simétricos, tá? Então, assim, nem sempre o momento angular vai apontar na direção, o momento angular total vai apontar na direção do ômega, não. Você vê que se eu tivesse uma partícula só aqui, ó, o momento angular não aponta totalmente na direção do ômega. Ele tem componente horizontal também. Mas para corpos simétricos, o L total aponta no sentido do ômega. Ok? Aí, beleza, gente. Então, isso aqui encerra toda essa discussão, né? Encerra aqui o vídeo 55. E aí, no 56, a gente entra no nosso último tópico, que é conservação da quantidade de movimento angular ou do momento angular de um sistema de partículas. Okay?